Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para tabelar com uma figura muito importante na história do rádio goiano, e ele é um apreciador da história do rádio brasileiro. Ele tem um site que conta essa história, que tem um número muito grande de gravações, um número imenso. A gente vai mostrar um pouquinho aqui no nosso programa e também vai conversar com ele, saber da carreira dele. O nome dele é rádio. O nome dele é Paulo Francisco. Tudo bem, Paulo? Oi, André, tudo bem? Prazer. Tava ansioso para estar aqui já, viu? Tabelando é um sucesso, né? Quem é Paulo Francisco? Cara, o meu nome é rádio, né? Eu acho que eu nasci para fazer rádio. Quando eu era criança, enquanto as outras crianças brincavam de bola, brincavam de carrinho, na minha época as brincadeiras eram outras, né? Porque os meus filhos hoje é com iPad, iPod, aquela coisa, né? Mas na minha época as brincadeiras eram outras. Enquanto eles brincavam, e aí eu me lembro que eu tinha um irmão que gostava de dançar John Travolta, ele gostava de ir para as festas, eu ficava em casa ouvindo rádio. Eu acho que eu nasci para o rádio, né? Eu tenho tudo a ver com rádio, né? Você nasceu onde, Paulo? Pires do Rio. Pires do Rio. Você é filho da Dona Abadia? Dona Abadia. Me fale sobre a Dona Abadia. A Dona Abadia, ela tem uma característica interessante, André. Ela, é claro que falar de mãe, né? Você sempre vai procurar notar as qualidades, né? Mas a minha mãe, ela tem uma característica importante. Eu nunca vi a minha mãe reclamar de nada. Reclamar dos problemas, murmurar, chorar. A minha mãe é aquela que está sempre contente, né? Ela está sempre feliz. Não, e na hora do problema, se a coisa está assim difícil, está tudo bem, mãe? Graças a Deus, meu filho, está tudo bem. Então, essa é a Dona Abadia, né? Esse é o exemplo, esse é o legado de alguém que no mundo com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tanta violência, tem que estar sempre positivo, né? Tem que estar sempre dizendo, graças a Deus, está tudo bem, né? Quem é Sebastião, Paulo? Meu ídolo maior. Meu pai me deu essa herança do rádio. Aliás, eu aprendi a fazer rádio com meu pai. Foi? Porque eu ainda criancinha, criança mesmo, 5 anos de idade, eu me lembro do meu pai com o seu radinho. Na época, um radinho de pilha, você suspendia a antena, né? O meu pai sempre foi vidrado em rádio. E ele ouvia um locutor goiano chamado Valdir Amaral. Não sei se você chegou a ouvir Valdir Amaral. Já cheguei a ouvir, sim. Goiano de Pilar, de Goiás. Que trabalhou depois na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Trabalhou na Globo muitos anos, né? Mas começou trabalhando em Goiânia na Rádio Clube, hoje Rádio 730. Isso lá para os anos 40, né? Mas brilhou na Rádio Globo, na Rádio Continental, fez muitas Copas do Mundo e o criador de vários bordões, né? De várias frases. Meu pai, então, ele ouvia o Valdir Amaral, sempre foi vascaíno. Aliás, saudações cruzmaltinas. O Vasco não é líder mais porque o Atlético ganhou, né? Isso. Mas nós estamos chegando lá. Então, o meu pai, ele... É vice-líder. Não, esquece esse negócio de vice, isso é bobagem. E o meu pai sempre ouvia o seu radinho de pilha. Seu pai vascaíno e gostava de rádio? Muito. E aliás, vascaíno? Vascaíno. Aí você já adquiriu essas duas manias do seu pai, né? O Vasco e o rádio. Não tenha dúvida. Na verdade, meu pai, por que rádio, né? Por que futebol e rádio? Na época não tinha tanta transmissão de jogos pela televisão. Então, meu pai cresceu ouvindo jogos pelo rádio e aos sábados ele ia para o cinema e assistia os lances do Canal 100. O famoso Canal 100, né? Os lances eram transmitidos pelo Canal 100. E essa paixão do meu pai por rádio acabou me contagiando, né? Eu cresci ouvindo rádio e ouvindo todas as rádios do Brasil e do mundo em ondas tropicais, em ondas curtas, né? A paixão pegou. E o seu Sebastião, com certeza, até hoje ouve muito rádio e ouve você, né? Ouve e critica. E critica. E observa. Observa. Não gostei disso, gostei daquilo. E ele nunca teve a oportunidade de trabalhar em rádio? Ele trabalhou em rádio, curiosamente, com um grande nome do rádio goiano e brasileiro, que estava no começo da carreira. Pai
do nosso colega Ricardo Lima, que hoje está na CBN, o J. Júnior. J. Júnior. J. Júnior foi um narrador aqui em Goiás e foi em Belo Horizonte também, né, na Rádio Itatiaia. Fez história em Belo Horizonte. Isso, fez, famosíssimo. E naquela época, o J. Júnior era como que um office boy, né? Estava ali começando. Isso. Meu pai trabalhava ali naquela época, mas nada assim tão profissional, né? Foi uma carreira que começou e logo parou. Quem é o Tarcísio? Tarcísio? Meu irmão mais novo. Me fala sobre ele. Tarcísio foi o único irmão que eu, na verdade, conheci bebê, né? Que eu pagiei, né? Esse foi meu único irmão. É um cara maravilhoso, um cara muito alegre, um cara descontraído, corajoso, bancário, mas foi embora, foi para a Europa, invadiu a Europa, é um cozinheiro de mão cheia, é um cara maravilhoso. Quem é o Fernando? Fernando talvez seja o mais comunicativo dos irmãos. Nossa família é grande, hein? A família é grande. Na época não tinha televisão, né? Então, foram 7. Fernando é o mais comunicativo de todos. A Heloísa? Minha irmã, mais nova e aquela que cresceu comigo, né? Que nós brincamos juntos, né? E a Lourdinha? Lourdinha, minha irmã mais velha, é uma pessoa muito sensível também. A sensibilidade dela me fascina. O Zé Carlos? Papai do Céu já levou, meu irmão mais velho, aquele que a gente viu crescer, aquele que brigava com a gente, que corrigia a gente, que deu um pouquinho de trabalho também, mas é um irmão que deixou muita saudade. E o Sérgio? Serginho era considerado aquele irmão padrão, referência, né? Que servia a todos, que contava historinha para as crianças, bancário de sucesso, gerente de banco, gostava muito de futebol, foi o primeiro a torcer para o Goiás na nossa família e outro grande vascaíno. E o Papai do Céu já levou. Você imaginava um dia trabalhar no rádio, quando você começou a ouvir? Olha, quem não imagina, que criança que não imaginava, não é? Eu não saía praticamente para as ruas para brincar, eu sempre fui muito tímido e sempre em casa, então eu me imaginava totalmente. Totalmente. Eu me imaginava dentro daquele radinho, né? E como é que você fez para ficar próximo desse meio? Eu tinha, o meu pai tinha um irmão de criação que era diretor de uma emissora na cidade de Anápolis. É a Rádio São Francisco de Anápolis. Famosa Rádio São Francisco, né? Isso. Frei J. Galdino, ele está aqui em Goiânia, inclusive. E foi através dele que o meu pai apresentou, esse menino está querendo fazer rádio, ele está fazendo rádio no banheiro, ele vai tomar banho, ele fica imitando os locutores. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos, né? Então, com 13 anos eu tomava banho, ao invés de cantar, eu narrava futebol dentro do banheiro. E ficava lá o tempo todo, né? Quando eu jogava futebol, no colégio, era muito ruim de bola. Fiquei sabendo que você também não é um bom jogador, né? Eu sou o pior jogador do mundo. Ok. Eu demorei a reconhecer que eu não tinha talento para bola. Mas, quando eles me sacavam do time, é incrível isso. A minha história não é só a minha história. Muitos também viveram essa experiência, André. Eu era sacado do time do colégio, pegava um pedaço de árvore, quebrava e fazia daquele pedaço de árvore um microfone. E narrava o jogo. E narrava o jogo dos meninos. Então, é uma vocação, né? Aí o Frei J. Galdino te deu a oportunidade? Não deu. Não deu? Não deu. Não deu oportunidade. Eu ficava na rádio lá, tentando alguma coisa. Nisso sua família já estava em Anápolis? Já estava em Anápolis. Todos em Anápolis. Mas eu acabei... O que você ficava fazendo na rádio? Ficava sapeando? Essa é a expressão, né, popular, sapeando, querendo alguma coisa, né? Naquela época, a primeira pessoa que me acolheu com muito carinho dentro do rádio, ele é hoje um grande sucesso aqui em Goiânia, o Nilson Ribeiro, da Rádio Terra. Conhece o Nilson? Conheço. Nilson é um cara maravilhoso, né? Mas eu comecei mesmo numa rádio concorrente à da São Francisco, que é a extinta Rádio Carajá de Anápolis. Eu procurei um amigo e falou, quero fazer um teste. Alguém olhou para mim e falou assim, deixa esse menino falar e vamos dispensar ele.
Eu fiz o teste, quando eu saí do estúdio, falou, você pode começar amanhã. 25 de novembro de 1982. Olha que estamos completando 30 anos, hein, André? 30 anos de rádio, 30 anos. E essa sua primeira experiência era para fazer o quê no rádio? Era programa musical. Programa musical. Na época tinha muito programa musical no rádio AM, né? O seu teste já foi voltado para o programa musical? Totalmente, musical. Para chamar a música do Roberto Carlos. Isso, Na época... O sucesso da época. É aquela época da buzina do Chacrinha, do programa Flávio Cavalcante, do Globo de Ouro, né? E as emissoras tocavam paradas de sucesso. Então, a música era a grande atração. Você tremeu nesse teste? Rapaz, faz tanto tempo, né? São 30 anos, mas certamente eu devo ter tremido, sim. Com certeza. Mas não gaguejei, não. Foi bem. Aí você teve a oportunidade de fazer um programa seu. Com certeza. Frequência do Sucesso. Me lembro disso como se fosse hoje, porque marcou, né? E era que horário? No período da tarde, da 1 às 4 da tarde. Da 1 às 4 da tarde na Rádio Carajá. Naquela época, eu ouvia as rádios do Rio de Janeiro. Então, a minha escola de rádio foi ouvir Rádio Tupi do Rio, Rádio Globo do Rio. Tinha uma rádio fantástica na época, que era a Rádio Mundial. Você se lembra da Rádio Mundial, não? Lembro. Rádio Mundial era uma... A AM Estéreo. Era uma rádio jovem, apesar de não existir nenhum receptor estéreo, mas era um transmissor estéreo. Não tinha no Brasil receptor estéreo. Mas foi a primeira rádio jovem do Brasil, né? Isso antes do nascimento dessas FMs. Isso. Me lembro que naquela época, aqui em Goiânia tinha apenas uma FM, que era a RBC. Hoje nós temos quase 40 rádios aqui, né? Na época não tinha FM, então o rádio AM era o grande sucesso, né? Isso. Daqui a pouco você vai contar mais e também ainda hoje você vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais difícil do programa. Você não me aperta, hein? Está reservada Você para o final. Você não me aperta, por favor. E você não sabe a pergunta, mas quem está assistindo o programa fica sabendo agora. O seu site mostra muitas coisas do passado do rádio. Isso significa que para você, o rádio era melhor? Daqui a pouco, Paulo Francisco, na marca do pênalti. Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos. Agora é hora, oi, de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. A concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis. E a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Paulo Francisco, que tem um site chamado Show do Rádio, showdoradio.com.br. Do que consiste esse site, Paulo? Da memória do rádio brasileiro, André. Memória. A televisão geralmente guarda a sua história através das imagens. Você pode procurar qualquer emissora de televisão que tem lá um departamento de arquivo, de imagens, contando a história. Agora, você que é da latinha também, você que nasceu lá no rádio, sabe quanta história é jogada no lixo, né? Quantas fitas cassetes foram jogadas no lixo, quantas fitas de rolo, para quem não sabe o que é fita de rolo,
Tudo mudou, né? Isso. Hoje não tem fita de rolo mais, não tem fita cassete. Hoje é tudo no computador. Mas antes eram aquelas fitas de rolo que a gente gravava os programas. Isso foi jogado no lixo. Então pouca gente no rádio guardou a história. Se perderam nos porões, Sim. nos sótãos dos transmissores. Infelizmente, eu fui atrás de muitas dessas histórias, peguei essas fitas empoeiradas e coloquei no computador a história do rádio. Aliás, todas as rádios aqui de Goiânia, de Anápolis, tinham discotecas imensas, Exatamente. né? Com um rico acervo. E eu fiquei sabendo... Disco vinil, né? Tem uma rádio em Anápolis, a São Francisco, colocou num quarto, aí parece que os bichos roeram os vinis. Eu acho isso uma pena, não é? Porque se você não valorizar a história, como é que você vai valorizar o seu presente, né? O que você vai poder contar para gerações futuras, para quem está fazendo um curso na universidade, por exemplo? Eles precisam saber, eles precisam ouvir, não basta falar. Eles precisam ouvir, né? Por exemplo, eu já cheguei a ver na discoteca da Rádio São Francisco, disco do Geraldo Vandré e um carimbo do DOPS, proibida a reprodução. Olha, isso é ou não é história? É história. História. Eu fico imaginando assim, o que significa, que valeria hoje um disco desse, com um carimbo desse, né? Uma relíquia, né? Uma relíquia. Vamos mostrar no decorrer do programa algumas gravações que tem no seu site. Uma delas é uma cobertura da Rádio Globo do casamento do Roberto Carlos, um dos casamentos do Roberto Carlos, né? O primeiro casamento dele. O primeiro dele, né? Ele casou lá na Bolívia. 1968. Uma cobertura internacional da Rádio Globo. Vamos ouvir. Vamos lá. Alô, alô, Rio, capital mundial da beleza. Alô, alô, Brasil. Rádio Globo. Novamente falando de Santa Cruz de la Sierra, pelas suas emissoras de ondas curtas, médias e diretamente desta cidade boliviana, com a nossa aparelhagem especial SSB. Som perfeito, levando até vocês, amigos, as emoções, as peripécias deste extraordinário drama que vivemos no dia de hoje para chegarmos até a Bolívia e levarmos ao povo de toda a Guanabara e de todo o Brasil os momentos que marcam definitivamente o matrimônio do nosso querido Roberto Carlos. E por isso repetimos aquele slogan que adotamos com vistas à gravação de Roberto Carlos, ao filme do Roberto Carlos. Rádio Globo em ritmo de aventura com o rei do Iê, Iê, Iê. Estamos aqui reunidos numa residência particular, onde dentro de poucos instantes será efetuado definitivamente o casamento de Roberto Carlos Braga e Nice Rossi. Presente o senhor notário Hernán Chávez. Vamos todos cantar? Porque os noivos vêm chegando, os noivos estão se aproximando e chegou o momento então, a marcha nupcial. La, 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 la. Outra vez. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra, Rádio Globo do Rio de Janeiro nesta cobertura. Neste momento aproximou-se o noivo, aproxima-se a mãe da noiva e finalmente a noiva. Finalmente Nice se aproxima, muito linda num traje todo branco, com pele branca. Senhor Roberto Carlos Braga, ¿queréis contraer matrimonio con la señora Rosy Cleonice y recibirla como vuestra legítima esposa y mujer? Sí. Señora Rosy Cleonice, ¿queréis contraer matrimonio con el señor Roberto Carlos Braga y recibirlo como vuestro legítimo esposo y marido? Sí. Pues bien, yo, el suscrito oficial del registro civil, a nombre de la ley, y en virtud del ministerio que por ella ejerzo, reconozco y declaro al señor Roberto Carlos Braga e a la señora Rosy Cleonice legitimamente unidos em matrimônio. Muito bem, senhoras e senhores, a leitura do ato matrimonial de Roberto Carlos. Nós vamos então nos aproximar do nosso querido Roberto para
num flash sensacional, ter a sua palavra logo depois, nos primeiros instantes, nos primeiros segundos, quando o nosso querido Roberto Carlos já é um homem casado. Eunice, como é que você se sente nesse instante? Muito feliz, muito emocionada. Nós da Rádio Globo, nós da Rede Globo de televisão e rádio, trazemos os nossos cumprimentos, o nosso afeto, a nossa ternura, muito obrigada. Os nossos mais ardentes votos de uma vida perene de felicidades para vocês. Muito obrigada. Vocês merecem. Muito vocês obrigada. que se querem tanto, que se amam tanto e que vieram para esta terra para legitimar essa união para a felicidade de todos nós. Eu a cumprimento em nome da Rádio Globo do Rio de Janeiro, desejando-lhe muitas, muitas venturas. Muito obrigada. É uma emoção, Roberto, é uma emoção muito grande. Nós trazemos o carinho da nossa Rádio Globo, de todos os companheiros, colegas, para que você, então, após esse ato patrimonial, diga mais algumas palavras para a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Amigos da Rádio Globo, eu quero dizer a todos que estou muito feliz e acredito que todos os brasileiros, todas as minhas fãs, todos os meus amigos, todo o público, no modo geral, que me conhece e que, de uma certa forma, tem acompanhado minha carreira artística e a minha vida particular também, eu acho que todos estão compartilhando dessa felicidade, dessa alegria que eu sinto nesse momento. Roberto, você vai aqui para virar para os Estados Unidos, verdade? É, partir para Las Vegas. Você fará apenas lua de mel, repouso tranquilo e Só. não terá Apenas. preocupação de trabalho de contrato. Apenas. Tá. Muito bem. Rádio Globo do Rio de Janeiro, Rádio Globo de Santa Cruz de la Sierra, esta pequena cidade que hoje vive intensamente, esta cidade que vibra, esta cidade que canta as alegrias do nosso rei da juventude ao ensejo do seu enlace matrimonial. Roberto Carlos, neste momento, quando o nosso relógio assinala 22 horas e 27 minutos, e no Rio de Janeiro, 21 horas e 27 minutos em Santa Cruz de la Sierra, completa este ato matrimonial e assim se consagra como um homem casado para dedicar-se carinhosamente à sua esposa. Olha só, uma transmissão internacional em 1968. Esse é Jonas Garré. Jonas Garré, o repórter, ele era comunicador na época, né? E você ouvindo, nessa época, você acompanhava isso tudo, você estava ligado? Especificamente aí não, porque eu tinha aí 2 anos de idade. Mas com colecionadores, com gente que guardou em casa, né? Eu transformei isso num documento, né? Isso, e está tudo lá no seu site. Você passou muita dificuldade para ser radialista? Eu acho que passei, né? A inexperiência é terrível, né? Você começar uma carreira não é nada fácil, mas eu vou dizer uma coisa, eu tinha o dom, né? Eu tinha a vocação, isso talvez tenha me facilitado. E na minha época, o rádio era muito mais musical, né, André? Talvez começar hoje exija um preparo maior, exige uma faculdade, uma vocação forte, muita leitura, muito conhecimento, né? Mas na época o rádio era um pouco mais fácil, era mais romântico, era mais música. Eu acho que passei um pouco de dificuldades, mas consegui. Que tipo de dificuldade? Primeiro, a aceitação, né? Porque havia o radialista na época, ele era o ídolo do povo. Então, um locutor de rádio recebia cartas e caminhões de cartas. Ele era famoso, ele era como um artista de televisão, por exemplo, né? Então, você conseguir uma vaga no meio de gente que já era bastante conhecida, nunca é fácil. Eu era um menino, eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei a falar em rádio. Né? E financeiramente? Eu nem pensava nisso, né? Eu nem pensava nisso. O meu sonho era falar na latinha, eu queria de qualquer maneira, nunca me preocupei com isso. E é lógico que quem está começando ganha bem menos, né? Fiquei sabendo de uma história que você chegou em Goiânia, sentou, olhou para o lado, na frente da rodoviária, ali no Horto, pensou, o que eu estou fazendo aqui? Hoje é o corpo de bombeiros ali, né? Eu com 16 anos, longe do pai, longe da mãe, longe de todo mundo, eu olhava para os prédios de Goiânia e falei, meu Deus, isso aqui é muito grande para mim. O que eu estou fazendo aqui, né? Mas, graças a Deus, não voltei, não. Continuei. Pensou em desistir? O medo, né? A insegurança de um garoto, né? Goiânia era muito grande para mim. Pensei várias vezes, mas não desisti. É verdade que uma vez bateu saudade para você ir ver os seus pais e você implorou para um taxista te levar? Olha, você ficou sabendo disso?
saudade muito grande, porque eu era um menino, né? 16 anos, sem dinheiro, sem apoio, sem parente. E por um momento ali na Catedral Metropolitana de Goiânia, naquela praça da Catedral, eu falei, meu Deus, eu quero a minha mãe, né? Cadê minha mãe? Eu preciso... Parei um taxista, expliquei o meu drama emocional para ele. E para você ver que existe tanta gente boa nesse mundo violento que nós estamos vivendo, né, André? Tem muita gente boa, né? Gente com coração. Como é que um taxista vai me fazer uma viagem de graça para uma cidade do interior para receber depois? Eu não tinha dinheiro. E ele te levou fiado? Me levou fiado, né? Eu passei uma noite com a minha mãe e às 4 horas da manhã tinha que voltar, porque eu trabalhava naquela época numa emissora que era líder aqui em Goiânia. Não é possível que ele te esperou para voltar? Não, não esperou. Não esperou, mas o que ele fez foi extraordinário, foi demais, né? E eu voltei às 4 da manhã porque eu fazia um programa na Rádio Riviera de Goiânia, que era a emissora líder naquela época. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa com liderança, sabe? Porque eu já comecei numa rádio líder, né? A Rádio Riviera era um grande sucesso. Né? Eu me lembro, era um sucesso danado. Eu me lembro, quando vim para Goiás, era o grande... Era a Rádio AM, hein? Né? É bom lembrar, era a Rádio AM. E a grande rádio de Goiás. Exatamente. Né? Fazia um sucesso danado. Daqui a pouco a gente volta para contar mais histórias do Paulo Francisco e ainda hoje ele vai responder a pergunta na marca do pênalti. O seu site mostra muitas coisas do passado do rádio. Isso significa que para você, o rádio era melhor? Daqui a pouco, Paulo Francisco, na marca do pênalti. Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. De volta, tabelando com Paulo Francisco, show do rádio, o nome dele é rádio. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para a sua casa, para o seu carro, se você precisa de embalagens, de tintas, de massa corrida, vá lá na 3A. 3A você pode confiar, com uma super loja na Avenida Perimetral Norte. Também entre em contato pelo telefone. Paulo Francisco, você disse Carajá, Rádio Riviera, depois... Não, eu voltei à Rádio São Francisco Rádio de Anápolis. São Francisco de Anápolis. Rádio Riviera, aí eu passei por praticamente todas as emissoras de Goiânia. Todas. E... Da Riviera surgiu uma outra FM em Goiânia chamada Rádio Cidade, que na época era da Rede Cidade e foi a primeira FM jovem do Brasil. Porque, não sei se você sabia, André, e o telespectador da PUC, antigamente o FM era praticamente um rádio sem locução e com som ambiente. Então era música de consultório odontológico, de consultório médico, com músicas bem lentas, com músicas instrumentais, praticamente o locutor falava a hora certa, quando um goiano,
Um goiano foi para o Rio de Janeiro, seu nome Eládio Sandoval, e com mais alguns profissionais no Rio de Janeiro, iniciaram um projeto chamado Rádio Cidade. Foi a primeira FM nesse estilo que você conhece hoje, comunicativo, não é? Com brincadeiras, com prêmios. Isso foi um sucesso extraordinário e se tornou uma rede no Brasil. E aqui em Goiânia surgiu então a Rádio Cidade, que hoje é Rádio Terra, mas Rádio Cidade. Então da Riviera fui para Cidade, depois Antena 1, Araguaia, Difusora, voltei para Riviera, fui para Brasil Central, voltei para Cidade, andei muito. E o rádio esportivo, quando é que surgiu? Em Anápolis, por acaso, eu queria fazer tudo em rádio, essa é a grande verdade. Isso em que ano? Isso nos anos 80, né? 87, por aí. Eu queria fazer tudo em rádio. Eu me lembro que me colocaram então como repórter e eu tinha uma dificuldade. A primeira vez que eu te vi na vida foi como repórter, você como repórter, se não me engano, da Rádio São Francisco. Exatamente, eu tinha uma dificuldade muito grande com a visão periférica, né? Então eu ficava atrás de um gol e eu tinha uma dificuldade terrível para descrever o lance no outro gol. Né? Então ali eu fui testado e eu aprendi a exercer um pouco de improviso e criatividade, não é? Mas aprendi. E fez rádio esportivo lá, como repórter, e depois? Continuei fazendo rádio esportivo e rádio musical também, trabalhando em FM, trabalhando no AM com programas musicais, de entretenimento, e sempre trabalhando como repórter, mas nunca um repórter de ponta, né? Eu não era aquele grande destaque, eu apenas queria fazer, até que eu conheci o Cajuru. O Cajuru talvez tenha sido o profissional que me valorizou, viu que eu tinha talento para aquele negócio e me ensinou com o seu exemplo, né, com o seu rádio bem feito, como ser um bom repórter. Então com ele eu fiquei bastante tempo. E com ele de repórter, passou a âncora. Quando o Cajuru saiu de Goiânia com todos os problemas que possivelmente você que acompanhou o Cajuru sabe que ele viveu aqui, Cajuru ele praticamente não podia trabalhar, não é? Ele ficava muito fora do ar naquela crise, né? E então, Paulo, vai lá e apresenta. Eu acho que eu descobri o meu caminho. Meu negócio era estúdio mesmo, né? E me tornei âncora. É isso aí. E na Rádio K, o Charlie Pereira fazia ficava monitorando toda a programação e pegando as mancadas, né? As mancadas com K. Ele é um especialista nisso, né? E esse acervo você pegou e está lá no seu site também. Eu guardo tudo, né? Inclusive as mancadas. Então nós vamos mostrar aqui algumas mancadas da época da Rádio K. Vamos lá, a primeira do professorzinho Eldon Paulo. E para mudar a ideia agora eu vou lançar a bola lá para a ponta esquerda, viu, Paulo Francisco? Olha só, o site da Galocura, www.galocura.com.br. Palavras do goleador Guilherme. Hoje vou voltar à roça novamente. Ele está referindo a Goiânia, que vai voltar à roça novamente. Quem estiver duvidando, eu vou repetir o site da Galocura, www.galocura.com.br. Palavras do goleador Guilherme, está lá. E ele ainda repetiu, né? Isso é uma maravilha. Isso é maravilhoso, né? Na época, na verdade, se usava muito pouco internet, né? Isso. Internet. E o professorzinho, como é conhecido, o Eldon Paulo. Foi 2002. Tinha uma voz maravilhosa, né? Ele era muito alegre no rádio, né? De vez em quando ele esquecia o que estava falando. E aí ele me veio com essa pérola aí, né? W. né? Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. O Luiz Carlos aqui mandou um tweet aqui, falou, aproveita para o Paulo Francisco e pede para ele responder o Twitter de vez em quando. Eu até parei de segui-lo, ele não me retorna. Aí ele colocou aqui rindo, falou para você... Não, é porque... responder. Aí eu respondi para ele, falei, que o Paulo também está aprendendo a mexer com... Não, mas não é não, eu estou muito bem, inclusive, né? Aqui, muitas mensagens. É que no Twitter, às vezes,
torcedores são passionais, né? E não aceitam as opiniões assim, de maneira desportiva, né? Então alguns apelam, começam a brigar, eu falei, não, espera um pouquinho, deixa eu... eu tô aqui para me divertir, não para... Quem te mandou também um abraço, Paulo de Castro, disse, ó, o Paulo tem muita história para contar. Abraço, Com Paulo. certeza vem muita história por aí. Tá aí a galera na internet participando. Hoje é outro mundo, né, Paulo? Hoje não tenha dúvida. E você acha que esse mundo da internet vai ser bom ou ruim para o rádio? Ótimo para o rádio. Vai ser ótimo. Quando fala, olha, o rádio vai acabar. Não, talvez o aparelho de rádio deve acabar. Acho que está acabando, não é? Porque eu me lembro que eu ouvi algumas rádios suspendendo a antena, tentando sintonizar uma rádio em ondas curtas. Com aquele chiado, a rádio ia, sumia, né? Isso. Hoje você, através do streaming, você tem uma qualidade de som perfeita de qualquer rádio do mundo. Então a internet é uma maravilha, né? É o futuro do rádio, né? Vamos mostrar outra mancada? Vamos lá, de quem agora? Do Eldon Paulo. Do Eldon? Outra dele. Vamos lá, o esquecimento. A principal notícia do dia do Atlético com Eldon Paulo. O melhor locutor de todo o Brasil. Um abraço todo especial à galera rubro-negra que está vivendo um momento de muita expectativa. Os dois jogadores que vieram do Mirassol, esse Dudu arrebentou com o treinamento e já caiu na graça da torcida. E o Wilton Chaves acertou tudo e é o novo diretor de futebol. Outro membro da comissão técnica foi contratado. É o médico, aquele que trabalhou no Vila. Ele é muito famoso, é muito bom. E no momento eu esqueci o nome dele, Edson. Você conhece ele perfeitamente. E ele vai se apresentar hoje à tarde aqui no estádio Antônio Ascioli, informando Arisco, marca de sabor. É o doutor Rômulo Peixoto? Rômulo Peixoto, você acertou na mosca, Edson. Você acertou na mosca? Acertou na mosca. Uma delícia isso, né? Você sabe que o rádio é impossível você não errar no rádio, né? É impossível. Na televisão... mesmo, né? Você tá ao vivo o tempo todo e... Na televisão você erra, você tem que... né? Você pede desculpa ao telespectador. Agora, no rádio é impossível por causa do ritmo, do dinamismo do rádio e da agilidade do rádio. Então você erra, né? Tem até mancada sua? Não. Impossível. Impossível. Vamos ouvir. Eu acho que tem ainda, né? Mas tem, mas não vão ao campo. Fica em casa, né? Fica em casa. Agora nós tivemos um presidente, ele chamava Ari Rodrigues de Bessa. Ele tinha apelido de Pintinho. Ari de Bessa. Tô com o telefone dele aqui, ó. Tá, né? Tô. Ele já morreu há muitos anos. Então ele ficava do lado do gol Na casa dele, é claro. Ele ficava do lado do gol assistindo os treinos, ele não perdia um treino. Aí. Mas... Estão pegando no meu pé, né? É o Ari de Bessa. Eu tô com o telefone dele. Mas ele falou, mas morreu tem muitos anos. Mas era o telefone dele, né? Interessante, foi entrevistado, né? Ele falou, você tem, né? Né? Tem, né? Já morreu. Esse aí era um programa que você tinha que fez sucesso danado. Até hoje as pessoas cobram. Cadê você? Programa. Domingo Rei. Cadê você, o Domingo Rei, que entrevistava ex-jogadores, um programa sensacional. Era muito bom. Aqui no Tabelando a gente faz um pouquinho daquilo ali, só que eu também estendi para outras, não só ex-atletas, mas como gente que esteja na ativa, outros segmentos. Radialistas, outros segmentos que estejam dentro do esporte. Foi um dos grandes programas e que poderia voltar, né, Paulo? Com certeza. Dá um trabalho, né? De produção muito grande. Dá, com certeza. Mas é muito bom. Agora tem uma mancada de um grande nome da comunicação brasileira, do Luiz Mendes, que faleceu recentemente. Essa mancada... Um dos grandes comentaristas da história do rádio. Essa mancada, se você me permite antes de colocar, é curiosíssima. O Luiz Mendes, um gaúcho, faleceu recentemente, como você disse, ele era considerado o comentarista da palavra fácil. Então ele trabalhava, manipulava muito bem as palavras, mas ele tentou explicar um parentesco do jogador Kaká e aí se embolou totalmente, né? Ficou muito engraçado. Você vai ouvir. O travante Delany, que tem o sangue igual ao do Kaká, porque ele confessou aí, ou contou aí, que é filho de um irmão e um irmão do pai dele.
e com uma irmã da mãe do Kaká. Quer dizer que ele tem o mesmo sangue, é como o Edu e o Zico, que também são assim. São filhos de primos, são filhos de irmãos, e eles são, portanto, os verdadeiros primos irmãos. Que primo é o sujeito que tem só metade do seu sangue. Parafundo, hein? Mas é isso. Nossa. Eles são filhos de dois irmãos dos dois lados. A atuação do Juca, então? Ninguém entendeu nada. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. E o Haroldo de Andrade seguiu o Haroldo não. Foi o Heraldo Leite. O Heraldo Leite seguiu a transmissão. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta e o Paulo Francisco vai responder a pergunta na marca do pênalti. O seu site mostra muitas coisas do passado do rádio. Isso significa que para você, o rádio era melhor? Daqui a pouco, Paulo Francisco, na marca do pênalti. Deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos. Agora é hora, oi de alegria. Oi, produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Paulo Francisco, show do rádio, um abraço do tamanho do Brasil. Paulo, atualmente você está na Rádio 730 e na Rádio Vinha, é isso, né? É uma emissora do segmento gospel, musical, mas com conteúdo jornalístico também, não é? E na Rádio 730, comandando as edições do Futebol Fantástico, eu sou âncora lá, né? E também o Toque de Primeira, né? Exatamente, diariamente o programa Toque de Primeira. Contando mais um pouquinho da sua história, a gente fica sabendo assim algumas histórias engraçadas, né? É verdade a história do novo Paulo? Foi você que inventou isso, hein? Não foi não? Não foi você que inventou? Não. É claro que não é verdade, né? Agora, se você falou, você tem que contar para o telespectador da PUC, né? É que você recebeu uma pessoa na sua casa, uma pessoa foi bater na sua casa para te fazer uma cobrança e você falou, não, aquele Paulo antigo não existe mais, agora é um novo Paulo, um Paulo convertido. Não, eu sempre frequentei a renovação carismática católica. Então, desde criança, eu andava com a Bíblia. Eu levava a Bíblia para o estúdio. E sempre fui muito religioso, né? Voltado para o lado espiritual. E então surgiram aquelas piadinhas, né? Uma delas, acho que foi o Cajuru ou você, né? De forma muito criativa, disseram o seguinte, olha, apareceu alguém e falou, você está me devendo, Paulo. Ele falou, eu não. Quem está te devendo é o velho Paulo. Esse aqui é o novo Paulo, não devo ninguém. É uma brincadeira, lógico, né? É verdade. Com o Cajuru, aprendemos bastante, né, Paulo? O rádio esportivo foi dividido, né? Antes e depois do Cajuru. Pode ser que tenha alguém que não goste, que conteste o trabalho do Cajuru. Agora, realmente ele revolucionou, ele mudou o rádio esportivo, mudou sem dúvida, eu aprendi muito com ele, muito. Paulo, quem é Franciara? É o meu amor, né? A minha mulher, há 22 anos.
Quem é Matheus? Matheus é o meu primeiro filho, aquele bebezinho, né? Tá grandão já, né? E tá aqui, na PUC, né? Tá na PUC. Graças ao Daniel, obrigado ao professor Daniel, ao Aurélio, Santana. a você também. É estudante da PUC também, está estudando publicidade e propaganda e parece que vai pegar o caminho da comunicação, com muito orgulho para mim, né? E o Davi? O Davizinho é dos meus filhos, o do meio, o vascaíno que mais gosta de futebol, de temperamento mais introvertido, mais calado, mais tranquilo. A Franciara, ela nunca atende o telefone celular mesmo? Não, mas eu acho que a sua esposa também nunca deve atender. Eu acho que é o mal das mulheres, né? Se bem que eles estão falando que eu também não atendo, mas ela dificilmente atende. Mas é apenas um defeito, ela tem milhões de qualidade. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para escritório, para o seu escritório, então para sua casa, para colocar o seu computador, sua cadeira giratória, procure o Shopping do Escritório. Tem sempre uma loja bem perto de você. E o Shopping do Escritório te presenteia, Paulo Francisco, com uma cadeira giratória. Opa! É só você escolher a cor. Tava precisando. É só você escolher a cor. Tem verde, tem vermelha, tem azul, tem preta. Eu já vou escolher aqui, na PUC TV. Eu quero vermelha, porque eu sou anapolina, né? Meu time de coração é anapolina. E em Goiânia, você tem a preferência por algum time? Não, Anápolis fica a 50 quilômetros, né? Então não dá para torcer para um time em Anápolis e outro em Goiânia, né? Você acha que todo cronista esportivo torce para algum time? Com certeza, André, com certeza absoluta. Você torce para um time. Eu torço para o Anápolis. Anápolis, né? Isso, torço para o Anápolis, para o Galo da comarca. Não, eu acredito. E no ano que vem será o único representante da cidade de Anápolis na primeira divisão do futebol goiano. Desculpa, viu? É sucesso. Sucesso para o Anápolis. Tomara que volte, porque foi campeão em 65, fez outras boas campanhas, né? E eu quero a minha anapolina de volta também. Você também, no rádio, você apresenta debates, né? Sim, já apresentei bastante. E o que você sente da opinião esportiva em Goiás? Até uma curiosidade que pediram até para mim te perguntar. Você sente quando o comentarista está puxando para o lado de determinado time? Você sente quando o comentarista às vezes está opinando com o coração, nem tanto com a razão, nem tanto com a lógica, ou que às vezes também está comentando por um interesse pessoal? Isso acontece? É difícil julgar o profissional, né? Mas que nós temos uma crônica esportiva apaixonada, isso eu não tenho nenhuma dúvida. As opiniões mudaram, né? O comportamento do comentarista mudou muito. Eu me lembro de Draulas Vaz, eu me lembro de Leleco, eu me lembro de Cajuru, eu me lembro de Washington Luiz, de Luiz Gersi de Araújo. Nós tivemos comentaristas fantásticos. O que eles tinham diferente para alguns de hoje? É difícil falar que eles eram mais profissionais do que os de hoje. É complicado, porque nós temos bons profissionais hoje. Mas eu diria, eles faziam parte de uma geração que praticava um rádio diferente, completamente diferente. Um rádio mais sério. Em que sentido estaria o de hoje? O hoje seria mais emocional? Bem mais pro lado emocional. Do torcedor? Aliás, a contribuição do Cajuru com esse rádio mais emocional foi muito grande. Não sei se você se lembra. Lembro, dos repórteres nas coberturas. Ele promovia, né? Ele colocava um repórter e falava, você tem que ser Vila Nova. Mas o jeito dele comentar não era assim. Era mais... Ele fazia, então... Mais centrado. Ele sim. Mas praticamente toda a sua equipe, ele fazia questão de que essa passionalidade, né, fosse aflorada, né? Então o rádio hoje é mais emocional, mas está melhorando, está melhorando. Então quando você apresenta, você sente essa diferença? Às vezes, nem sempre, mas às vezes. Vamos à pergunta na marca do pênalti para o Paulo Francisco. O seu site mostra muitas coisas do passado do rádio. Isso significa que para você o rádio era melhor naquela época?
Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E olha que o rádio tinha mais conteúdo, o rádio tinha profissionais muito mais vocacionados, apaixonados por aquilo que faziam. O rádio tinha gente que trabalhava e dava a sua vida pela profissão, pela carreira. Isso mudou muito. Eu acho que um grande problema que nós enfrentamos é que no rádio qualquer um pode falar, né? Não, eu quero falar, falo. Ou eu fiz uma faculdade, então eu já posso falar. Não basta, não é só isso. O rádio deve ser feito por gente realmente vocacionada. Então, nós tivemos profissionais maravilhosos até os anos 80. Ainda temos, mas eu penso que o rádio tinha mais conteúdo antigamente. E hoje, grandes comunicadores que estão na televisão, que às vezes ainda estão no rádio, tiveram essa origem, né, no rádio. Por exemplo, um deles, o Luiz Roberto, né? A gente vai mostrar até uma gravação dela agora. Eu acho que a televisão tem uma dívida, André, com o rádio. Os grandes nomes da televisão passaram pelo rádio. Paulo Gracindo, Mário Lago, Faustão. Isso, Luiz Roberto. O próprio Luiz Roberto, hoje brilhando na Rede Globo, era um narrador. Léo Batista. No rádio Léo Batista. Né? E tantos outros, né? E tantos outros. Chico Anísio. Chico Anísio começou no outro rádio. Que veio do rádio. E olha só, um momento marcante que tá no seu site, está no showdoradio.com.br, uma narração de Luiz Roberto, Fórmula 1, 1994, Imola, a morte do Senna. Rádio. No rádio. No rádio. Vamos lá. Essa volta vai ser completada do Grande Prêmio de Imola de Fórmula 1 de São Marino de Fórmula 1, Senna na frente, Schumacher em segundo. A diferença de Ayrton Senna para Michael Schumacher é de 682 milésimos. Ayrton Senna já grava a volta mais rápida. Epa, Senna batendo, vamos ver. Olha só, um acidente violento. Mas que coisa impressionante. Senna batendo de forma violentíssima. Piloto brasileiro Ayrton Senna se acidentando. Bandeira amarela de novo na pista. Senna chocou-se contra o muro. E realmente estamos aqui apreensivos acompanhando o acidente. Vamos acompanhar. Senna está no cockpit do seu carro Williams. A gente não consegue observar a olho nu, mas Senna está no cockpit. Eu não consigo observar se há movimentos nesse momento no carro de Ayrton Senna. Há uma certa demora da parte dos médicos. A corrida poderá ser suspensa novamente. Vejo bandeira vermelha nesse momento. Senna me parece desacordado. Não, mexeu. Tá aí, um momento marcante Esse é um documento histórico, né, André? Isso. Do que o rádio transmitiu e que eu guardei no site Show do Rádio. Luiz Roberto hoje na Rede Globo, narrando pela rádio. Pela Rádio Globo. Nesse momento, a imprensa esportiva de Goiás está sentindo muito um fato que aconteceu recentemente. Gostaria que você falasse sobre o passamento do companheiro Valério Luiz. Rapaz, eu fico sinceramente emocionado até hoje, porque eu gosto tanto do rádio esportivo, da televisão, e o que aconteceu com o Valério foi chocante, né? Foi uma injustiça muito grande, de uma crueldade, de uma frieza, de uma maldade muito grande. Eu não sei se os homens vão fazer a justiça, mas, André, alguém vai fazer. Deus. Sabe, passar pelas mãos de Deus, o justo juiz, é terrivelmente pior do que passar na mão de qualquer homem. Então, quem fez vai pagar, mais cedo ou mais tarde. Paulo Francisco, você é feliz? Sou muito feliz, sou mesmo, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, eu queria estar aqui com você tabelando. Espero que eu tenha contribuído. Demais. E que as pessoas... Temos muito mais histórias para contar, né? Com certeza. E que você goste do rádio, que todo profissional de comunicação, seja na televisão ou no rádio,
faça com amor, faça com espírito de alguém que é vocacionado, que quer contribuir com a sociedade, faça com paixão o que você faz. Obrigado, André, um grande abraço, obrigado à PUC TV, ao Daniel e a toda a sua equipe. Tá aí o Paulo Francisco, showdoradio.com.br, confira lá o site dele, você vai ver um pouquinho do que ele contou aqui, do que ele sentia com o rádio mais antigo, com o rádio assim mais poético, com o rádio mais romântico. Lá tem vários trechos. E logo mais, às 8h30 da noite, tem mais esportes aqui na PUC TV Goiás. A você um abraço e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grande.